Minha primeira impressão sobre o assunto, e a partir disso, é uma hipótese, tá? Eu não vejo que tenha havido uma trama montada. Eu, pelo menos, assim, me inclino a não imaginar que tenha sido algo premeditado, né, no sentido de favorecer a defesa do Bolsonaro e daqueles bolsonaristas que estão implicados. Porque as declarações do Mauro Cid, né, elas levadas ao pé da letra, elas favorecem, né, um argumento central do bolsonarismo de dizer que isso aqui é um lavajatismo, né, fase 2, né, porque já tem um alvo pré-determinado e o STF só está cumprindo o serviço, ou seja, a tese deles de que são vítimas, perseguidos por uma ditadura do STF com o governo Lula. Então favorece, né, teoricamente isso. Mas eu acho que o Mauro Cid, ele estava conversando com um oficial do Exército Brasileiro, em primeiro lugar, o interlocutor dele era um oficial do Exército, e nesse diálogo com esse interlocutor do Exército, eu tenho a impressão de que ele quis transmitir uma mensagem para limpar a sua barra, né, porque o traidor dentro das forças, né, é algo, né, que mancha, né, a imagem do personagem. Eu acho que ele tentou transmitir, né, esta imagem, né, de que ele estava sendo vitimado, né, por um esquema de justiça autoritário, coordenado pelo Moraes e pela Polícia Federal. E o problema é que isto foi usado aí numa traição interna, porque também eles estão em busca, dentro das Forças Armadas, de buscar todo mundo tentar se salvar, ou todo mundo trazer todo mundo. Esse é um problema. E o bolsonarismo está muito contrariado com a escolha que fez o Mauro Cid, da delação que ele fez, porque agravou enormemente, né, a condição do próprio Bolsonaro e dos seus comparsas. Então, eu acho que foi um problema aqui, que foi um problema, né, não é desabafo, né, mas foi uma tentativa do Mauro Cid de limpar sua barra diante da corporação. O problema é que isto teve o vazamento e complica enormemente a vida do próprio Mauro Cid. Eu acho que o Mauro Cid fica com a situação, ele vai ter um depoimento junto com o juiz instrutor do STF, que é do gabinete do Alexandre de Moraes, para tirar limpa essa situação. A Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal já anunciou que vai fazer uma denúncia, não é, ou acionar o STF em relação às acusações que o Mauro Cid fez sobre a suposta manipulação da Polícia Federal, que colocava na boca dele, ele disse que colocava na sua boca que ele não dizia, e que forçava ele a dizer coisas que não existiam. Então veja que ele se complicou enormemente, e ele complica não somente a si, né, a sua carreira também, uma vez que ele volta, né, pode ser preso, e ele perde aquele acordo que era uma prisão até 2 anos para preservar a sua carreira militar, porque se ele preservasse a carreira militar, ele continuaria, né, mesmo sendo tenente-coronel, ganhando para a eternidade R$30 mil por mês, né, e a sua esposa, né, se eventualmente ele fosse punido, né, pela hierarquia militar, ela ficaria como uma viúva de um morto ficto, né, ganhando também os R$30 mil. Ele pode perder isso com a sua demissão, e atinge o seu pai, porque o seu pai também entrou no pacote de negociação da delação premiado, o general Lorena Cid, e aí desaba o mundo da família Cid. Então eu acho que ele se atrapalhou, deu ruim o negócio, ele quis se salvar dentro da corporação, ficou pessimamente perante o Judiciário e a Polícia Federal, e pode ter a sua situação, né, totalmente comprometida, o acordo de eleição premiado rescindido, e ele voltar para a cadeia e ser condenado, né, integralmente por todos os crimes que ele cometeu e que estariam sendo, digamos, abolidos diante do acordo de delação premiada. A primeira informação que eu tenho é de que o interlocutor dele é um oficial do Exército. Oficial do Exército. Um oficial do Exército Brasileiro, da ativa do Exército Brasileiro. E como eles estão nessa situação se digladiando também em busca de salvação de um lado e de outro, ou de arrastar todo mundo, né, no mesmo problema, bom, isto passa a ser um dispositivo da luta política, né, muito importante. E o bolsonarismo ele pode retoricamente, né, usar isto como um argumento na política, mas do ponto de vista judicial, eu acho que não tem absolutamente nenhum valor
né, para beneficiar o Bolsonaro. Inclusive porque... Eles vão alegar que o Mauro Cid estava sendo pressionado. Não, mas esse é um problema, Gustavo, porque a delação do Mauro Cid, ela apenas pormenoriza informações, mas os elementos probatórios de todos os crimes cometidos foram obtidos antes, na apreensão. O celular do Mauro Cid é uma espécie de um inventário do Sim. Código Penal brasileiro. Ele tinha tudo ali. Então, o Mauro Cid, ele faz o acordo de delação porque ele já estava incriminado. Ele estava incriminado nas vacinas, nas joias, na tentativa de golpe de Estado. Ele já estava incriminado. Então, veja, a delação do Mauro Cid, ela, do ponto de vista da gravidade do processo contra o Bolsonaro e os militares, não altera nada, porque as provas estavam produzidas lá atrás, já estão consolidadas as provas. A delação, ela era, em certo sentido, acessória. Ela foi feita, oferecida ou pedida pela defesa diante da robustez do que ele tinha do que a Polícia Federal prendeu no inquérito e das provas que obteve no inquérito. Por exemplo, o Mauro Cid escondeu, né, ou não comentou durante a sua delação, aquela famigerada reunião de 7 de julho de 2022, que estavam lá os caras armando o golpe de Estado. Ele escondeu aquilo, ou omitiu, ou se esqueceu, mas aquilo já estava no conteúdo que foi apreendido pela Polícia Federal. Então, a delação dele, nessas alturas, ela não é um fator essencial. Né? Ela não é como uma delação feita, por exemplo, pelo Palocci, para inventar provas. A delação dele era para detalhar as provas, para pormenorizar fatos, circunstâncias e atores, né, e momentos que envolvem os personagens. Agora, essencialmente, os elementos probatórios, eles já estavam constituídos. A delação, por isso que eu acho, toda essa... Vale retoricamente para o bolsonarismo atacar, né? Vale para isso. Mas isso é um recurso político, para matilha e tal, vamos fazer isso. Agora, do ponto de vista jurídico-legal, não altera absolutamente nada a gravidade do processo que eles respondem e a continuidade na evolução das investigações que vão levar à condenação dos personagens e à prisão deles. Nos termos que o Mauro Cid diz, todo mundo vai ser condenado.